Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje, 22 de janeiro, a Santa Igreja Ortodoxa lembra e comemora deste grande homem, deste grande apóstolo, São Timóteo. Lembremos que existem os 12 apóstolos, que o próprio Senhor escolheu, e também existem os 70 apóstolos. São Timóteo faz parte desses 70. A igreja lembra dele como um desses 70 apóstolos. São Timóteo tem uma ligação muito íntima com o apóstolo São Paulo. Uma ligação maravilhosa. E nos mostra que às vezes os laços que são criados na igreja entre os irmãos, às vezes superam em muito os laços que nós temos com a nossa família. Em muito. Esse grande homem, esse grande apóstolo, Timóteo, nós temos alguns livros no Novo Testamento. São Paulo escreveu 14. 2 cartas que ele escreveu foi para São Timóteo. Provavelmente foi após o seu primeiro cárcere. Quando lemos essas epístolas, quando lemos essas cartas, São Paulo rasga o seu coração, abre o seu coração com muita profundidade teológica, com uma eclesiologia muito profunda, uma escatologia muito sucinta e também muitas dores. Nestas 2 cartas que ele escreve a São Timóteo, tem muita dor ali. Dor pelas lutas que passa no ministério, pois o ministério não é fácil. Dores por ter sido abandonado por vários que se diziam fiéis a Cristo, mas quando as coisas apertam, nós sabemos quem é fiel de verdade ou não, porque ser cristão, quando está tudo lindo, é muito fácil. Quando as coisas apertam, quando as dificuldades aparecem, aí sim são revelados quem são os verdadeiros cristãos. E muitos fogem como ratos. Quando as coisas não estão boas, quando as coisas não estão saindo de acordo como eu imaginava, a minha primeira decisão é sair correndo da igreja. E isso fere muito o apóstolo São Paulo, porque ele sabe a grandiosidade do Evangelho, ele sabe a preciosidade que é ser escolhido por Deus para anunciar essa boa nova. Porém, não são todos que estão preparados, e muitos vão ficando pelo caminho. E é assim também na igreja. Até hoje. Alguns vão ficando pelo caminho. Às vezes não podemos fazer nada, porque a liberdade da pessoa deve ser respeitada. Mas, mesmo que a liberdade seja respeitada, isso não deixa de ferir o nosso coração. Não deixa de nos machucar. Porque São Paulo queria que todos aqueles que ouvissem a boa nova, o evangelho que ele pregava,
pudessem permanecer fiéis. E são pessoas que ele confiava muito. E ser traído por aqueles que nós confiamos dói muito, mas também faz parte dessa caminhada da igreja. Temos que entender que faz parte. Se o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo foi abandonado e foi traído, nós também podemos ser. E temos que aguentar firmes, fortes. Então, quando nós vemos essas duas cartas, uma das frases mais lindas que São Paulo disse entre todas elas: fui forte, guardei a fé. Todo mundo usa isso hoje, né? Guardei a fé, guardei a esperança, combati o bom combate. Puro clichêzinho, não tem ideia do que está dizendo. Mas São Paulo diz isso com muita propriedade nessas duas cartas que ele escreve a São Timóteo. O santo apóstolo Timóteo era da cidade de Listra, na Ásia Menor. São Timóteo foi convertido a Cristo no ano 52 pelo santo apóstolo Paulo. Quando os apóstolos Paulo e Barnabé visitaram pela primeira vez as cidades da Licônia, São Paulo curou um aleijado de nascença. Muitos dos habitantes de Listra então acreditaram em Cristo, e entre eles estava o futuro São Timóteo, sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Sua mãe Eunice e sua avó Lloyd são também citadas como eminentes por sua piedade e fé, o que indica que também eram cristãs, dado o seu conhecimento das Escrituras. Timóteo foi elogiado por São Paulo, a quem parece ter sido apresentado ainda na infância. Pouco se sabe sobre o seu pai, é certo que era grego. Algo muito importante que nós vemos em São Timóteo é que desde criança a sua mãe e sua avó foram espelhos para ele. Mesmo ainda não sendo cristãos, pois ele era uma criança ainda, a mãe e a avó sempre se preocuparam em mostrar a palavra para esse menino. Sempre preocupadas em que Timóteo, ainda não São Timóteo, conhecesse a verdade que está nas Escrituras. Hoje nossos filhos não veem nada da palavra de Deus, nem lida e falada, nem vivida em nossas casas. Porque se fosse pelo menos vivida em nossas casas, já seria muito importante. Porque muitas das vezes as crianças aprendem mais por observar o que os adultos fazem do que apenas lições para elas. A semente da fé plantada na alma de São Timóteo pelo apóstolo Paulo produziu frutos abundantes. Ele se tornou discípulo de São Paulo e mais tarde seu companheiro constante e colaborador na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo amava São Timóteo e em suas epístolas o chamava de seu filho amado, lembrando-se de sua devoção e fidelidade com gratidão. Quando lemos as epístolas de São Paulo, vemos o profundo conhecimento que ele tem da alma humana, das suas misérias, das suas dificuldades, das suas virtudes. São Paulo era um ferrenho defensor da não circuncisão. Tanto é que ele vai para o concílio, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, guiado pelo apóstolo São Tiago. E uma das pautas desse concílio era esse: se as pessoas se convertem ao cristianismo e elas não são judias, elas precisam ser circuncidadas sim ou não? Não, não precisa. Porém, São Paulo, entretanto, sabia que aonde ele iria passar, era importante que São Timóteo fosse circuncidado. Porque se ele não operasse essa circuncisão nele, ele não teria as portas abertas e não teria a oportunidade de falar do Evangelho. São Paulo tem um entendimento do ser humano muito profundo.
Eu acho que isso não serve, circuncisão. Porém, entretanto, se for para abrir porta para o Evangelho, vamos circuncidar esse menino. É assim que São Paulo pensava. São Paulo não era um homem que vivia a lei estritamente. Ele sabia dos passos que ele tinha que dar para que as portas do Evangelho se abrissem para as pessoas. Se essa era uma causa de queda e um muro que separasse as pessoas, nós vamos quebrar esse muro. Muitas das vezes nós queremos pregar o Evangelho e queremos, por exemplo, que nós vivemos uma ortodoxia aqui igual na Rússia, igual na Geórgia. É impossível. Nós temos que ver algumas coisas que nós podemos fazer aqui, assim como nós podemos fazer certas coisas que eles não podem ser feitas lá. Nós temos que ter esse entendimento, não é só aquela lei quadrada que circunda a nossa vida e nada pode ser... Não, temos que ter esse entendimento. Temos que ter esse entendimento. Para que a graça seja pregada, o Evangelho seja pregado, nós temos que ter essa sabedoria. Que Deus nos ajude. Ele escreveu a Timóteo: você seguiu a minha doutrina, modo de vida, propósito, fé, longanimidade, amor e paciência. 2 Timóteo 3, 10, 11. O apóstolo Paulo nomeou São Timóteo como bispo de Éfeso, onde o santo permaneceu por 15 anos. Finalmente, quando São Paulo estava na prisão e aguardando um martírio, ele convocou seu fiel amigo, São Timóteo, para uma última despedida. Na segunda carta que ele escreve para ele, é muito lindo, São Paulo. Ao mesmo tempo que você percebe que São Paulo vai se queixando das dificuldades, ele também ameniza as coisas. Ele não deixa ir muito por um extremo e nem deixa ir tanto para o outro. Ele está nas suas dificuldades escrevendo para ele. Eu imagino que o olho já devia estar cheio d'água de tanta luta que esse homem passou. E aí ele fala: olha, passa na casa do irmão, traz uma capa para mim, traz os pergaminhos, como se dizendo: está tudo bem, venha em paz, venha tranquilo. Mas ele sabia que não estava tudo bem. Mas mesmo sabendo que não estava tudo bem, ele se preocupa com o que os outros vão pensar. Isso é um grande sinal de maturidade. São Paulo, mesmo em suas dores, em suas tragédias, não queria que o seu filho amado sentisse tudo o que ele estava sentindo. Não mentia, não escondia a verdade, mas se preocupava com o que iria dizer, porque a viagem era muito longa. Então São Paulo, nesse entendimento humano, esse zelo com o outro, sabe o que vai dizer para não preocupar tão altamente e nem para mentir para aqueles que eles estão escrevendo. São Timóteo terminou sua vida como um mártir. Os pagãos de Éfeso celebravam um festival em honra aos seus ídolos e costumavam carregá-los pela cidade, acompanhados de cerimônias e canções ímpias. São Timóteo, zeloso pela glória de Deus, tentou interromper a procissão e argumentar com o povo espiritualmente cego, adoradores de ídolos, pregando a verdadeira fé em Cristo. Os pagãos irados caíram sobre o santo apóstolo, espancaram-no, arrastaram-no pelo chão e finalmente apredejaram-no. O martírio de São Timóteo ocorreu no ano 93 depois de Cristo. Homens de Deus, assim como nós lemos no Evangelho hoje, não se acovardam, assim como nós. Nós somos às vezes muito covardes, meus queridos e amados filhos. Temos muita vergonha de anunciar o Evangelho. Temos muita vergonha de anunciar que somos cristãos. Às vezes, para ficar bem num grupinho onde nós estamos, seja no trabalho, nós nos calamos. Às vezes, como estamos perto de pessoas importantes, nós não falamos a verdade, com medo da repreenda das pessoas. Covardes. Covardes. Somos covardes porque ainda o reino dos céus ainda não se manifestou em nosso coração. Para esses homens, para São Paulo, para São Timóteo, para todos esses homens que viveram em Cristo, não tinha nenhum respeito humano que os parava.
Mas nós, miseráveis, preguiçosos, enfadados com o mundo, não temos essa coragem, infelizmente, mas estamos no caminho. Que Deus nos ajude a crescermos, que olhemos para a vida de São Timóteo, olhemos para os santos e tenhamos coragem de anunciar esse santo evangelho. No século IV, as relíquias sagradas de São Timóteo foram transferidas para Constantinopla e colocadas na igreja dos Santos Apóstolos, perto dos túmulos de Santo André e São Lucas. A igreja honra São Timóteo como um dos apóstolos dos 70. Na prática russa, a parte de trás da cruz de um padre geralmente traz inscritas as palavras de São Paulo a São Timóteo: ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que São Timóteo interceda por nós, que esse exemplo de sacerdote seja um exemplo para nós padres, na pureza, na dedicação, na luta em pregar o Evangelho. Que um dia possamos nos encontrar todos no grande reino celestial, onde não existe nem dor, nem tristeza, nem lamentação, mas vida eterna. Santo Apóstolo Timóteo, intercede por nós. Amém.